Muito obrigado a todos vocês e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal de palestras espíritas. Agradeço a Deus pela oportunidade de gravar mais um vídeo. Esse tem por título Treino para a Morte. Parece estranho. Um tema estranho, uma frase estranha também. Treinar para a morte? Como é isso? Preocupado com a sobrevivência do além-túmulo, perguntamos espantados como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para a inevitável morte. A indagação ela é curiosa e realmente dá o que pensar. Treinar para a morte? As religiões deveriam, sim, orientar as realizações do espírito, assim como a ciência dirige todos os assuntos pertinentes à vida material. O treino para a morte deve começar cedo e sem preconceitos. Comecemos a renovar os costumes pelo prato de cada dia, diminuindo gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais, que ainda é necessária para nós, mas podemos evitar. Quando eu disse necessária, digo que a maioria de nós, espíritos encarnados aqui, ainda nos utilizamos da carne animal, mas muitos já vivem sem ela, sem que com isso o corpo físico perca a sua força. O cemitério na barriga é um tormento. Depois da grande transição, o lombo de porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe de nossos antepassados brasileiros. Os nativos daqui, os tamoios, os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Muitas almas de origem aparentemente primorosa estão dispostas a trocar o próprio céu pela bebida alcoólica. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. É penosa a situação dos desencarnados, que são viciados na nicotina, que são viciados na drogadição. Não nos rendamos à tentação das drogas. Por mais aflitivas lhes pareçam as crises, enquanto estagiamos no corpo material, aguentemos firmes os golpes da luta, porque Deus não dá a nenhum de nós um trabalho acima das nossas forças. Lembremos que as vítimas do crack, da cocaína, da morfina e de outros barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. E o sexo? Guardemos muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Muita gente boa carrega consigo após a morte o inferno rotulado de amor, quando o que existia apenas era a volúpia da paixão. Estamos falando de treino para a morte, porque a morte do corpo físico é inevitável. E nós somos espíritos que estamos encarnados presentemente. Mas a morte desse corpo físico, ela vai ocorrer. E eu retornarei para o plano espiritual com a minha carga de realizações boas, mas também com a minha carga de vícios. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não evite ou não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Em família, observe cautelosamente como fazer o testamento. As doenças fulminatórias chegam de assalto, e se a papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos.
falando ainda sobre o dinheiro, sobre a herança. Como sofrem os espíritos no plano espiritual, que deixaram uma grande fortuna e observam os seus entes queridos se digladiando por causa daquele dinheiro que foi deixado e que nós, imprudentemente, não tivemos o cuidado de fazer a partilha enquanto estava aqui encarnado, de posse da sua capacidade de discernimento. Façamos isso quando estivermos tranquilos, bem, porque de repente pode ocorrer a morte, o desencarne. Se fizermos isso antecipadamente, porque, naturalmente, a nossa herança material será dividida. E muitas vezes essa divisão causa horrorosas brigas. Falávamos aqui sobre o apego demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, ame seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abrace. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho, sem equilibrar-se dentro dele. Quando falávamos aqui, temos moderação com relação à nossa convivência com as pessoas. É evitar o apego exagerado, porque nós estamos aqui, enquanto espíritos encarnados, de passagem. Estamos construindo uma família que estará junto, através da imortalidade espiritual, mas que muitas vezes iremos nos separar, porque nós somos espíritos imortais, sim, mas fazemos parte de uma grande família. Iremos em um momento ou outro nos separar, para mais tarde nos juntarmos novamente e outra vez nos separarmos. Por isso o apego exagerado pode realmente nos causar dissabores quando a gente retornar para o mundo dos espíritos. É horrível a responsabilidade moral, repetimos, de quem já conhece o caminho, mas não caminha por esse caminho que já conhece, que é o certo. Façamos o bem que pudermos, mas sem a preocupação de satisfazer a todas as pessoas, porque isso não é possível. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, existe muita gente que também suporta você, ou suporta a mim, com muito esforço. Porque muitas vezes a gente só olha daqui para fora. Não suporta a pessoa. Mas quanta gente não fala isso também de nós. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento dos seus deveres. Espiritualize-se dia após dia de sua vida de espírito encarnado, para o término dessa viagem, que é breve, mas que chegará. Não podemos precisar quando, mas ela chegará. Muito embora nos pareça, ao término desse vídeo, um vídeo de difícil entendimento, porque falamos aqui do treino para a morte, mas é viver a vida da forma mais equilibrada possível, entendendo que esse corpo, essa situação que vivemos aqui, ela terá um término, mas haverá a continuidade da vida, porque nós somos espíritos imortais, mas que a gente retorne para o plano espiritual mais equilibrados, sem o apego exagerado às coisas materiais. Trabalhemos sempre no bem, de forma incessante. Esse é o chamado treino para a morte. Não que eu vou ficar esperando que a morte ocorra todos os dias, nem pensando nisso.
Mas eu tenho que fazer o melhor possível todos os dias, porque esse é o treino para a morte. É isso que precisamos pensar. É termos uma religião, é termos equilíbrio dentro do lar, é respeitarmos o trabalho que nós temos, é viver com dignidade, respeitando as leis, ouvindo as pessoas, aprendendo com a convivência. Dessa forma, estaremos treinando para o momento em que ocorrer o desencarne. Esse desencarne se faça de forma tranquila, equilibrada, e o rompimento dos laços se dará também de forma mais rápida, porque nós passaremos a vida toda trabalhando para o progresso, treinando para o momento do retorno ao plano espiritual, que dessa forma se dará de forma equilibrada. Sabemos que não é um tema fácil, então fica aqui a sugestão de lermos mais sobre o assunto, principalmente utilizando a riquíssima literatura espírita, que muito nos fala sobre a vida aqui de espíritos encarnados e também da nossa vida no plano espiritual, como espíritos desencarnados. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.